Olá pessoal, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Natal. Bora lá? Oi pessoal, sou o Maicon Pitas. Eu sou o Mike Carvalho. E hoje a gente vai estar falando sobre Natal, o entendimento do Natal e a história, né? A espiritualidade também. O que esse símbolo representa hoje em dia, né, Mike? Vamos falar um pouco aí sobre o que era para ser e o que se transformou, né? Porque o que a gente tem hoje não é a realidade do que foi, sem querer fazendo algum sentido. O que a gente tem hoje é muito mais uma data comercial do que algo religioso, que é a proposta inicial do Natal. Que é a proposta inicial, mas também não é bem o que falam. A gente acaba comemorando uma coisa que não é bem aquilo, né? Até na parte religiosa, ela não é bem condizente com a realidade do que aconteceu e de como a gente acaba tentando, e que é o espírito de Natal, que a gente costuma conhecer o espírito de Natal cristão, né? Que daí é o nascimento de Cristo, só que a gente tem estudos, né, mais ocultos que Cristo nem nasceu dia 25 de dezembro. Exatamente. Para quem não sabe, né, tem pessoas que não estão dentro do cristianismo, ou até estão, mas mesmo assim são meio away, assim que nem eu, e não sabem da história do Natal, veem e conhecem só a data comemorativa que a gente tem, né, de Papai Noel e tudo mais. É o melhor. É o que há, né? É o vermelhinho lá, Coca-Cola, mas bom. Para quem não sabe, o Natal, originalmente, ele é nada mais nada menos do que a comemoração do nascimento de Cristo, né? A comemoração do nascimento do Messias do cristianismo, né? Comemorado a vinda do nosso Salvador. Só que, como o próprio Maicon falou, é uma coisa que mesmo dentro das suas origens, mesmo dentro da tradição, ainda é muito contraditório, pois ninguém sabe exatamente quando foi que ele nasceu e os registros que se tem mais confiáveis não é nessa data, Não é nessa data. dezembro. Não é nessa data. Se não me engano, é em março, né? Em março, Em março, Tudo indica que ele seria de peixes, Peixes, né? tudo indica que ele é de peixes, tanto que peixes é o signo da espiritualidade, né? Então aí faz até mais sentido ele ser de peixes e estar ligado ao signo da espiritualidade do que ele nascer. Daí não dá para ele nascer em dezembro e ser de peixes. Já acaba aí. Na verdade, é algo que levanta muitos questionamentos, levanta muitas contradições e, para ser sincero, levando num viés mais científico, até hoje ninguém nem encontrou nenhuma evidência de que Jesus tenha realmente existido, apesar de a gente ter toda a história bíblica, a gente ter todos alguns artefatos, né, que algumas igrejas na Europa principalmente falam que tem lá, umas têm o manto que ele foi enrolado, outras têm a lasca da cruz, outras têm isso e aquilo. A gente tem assim muita tradição oral contada, a gente tem a Bíblia, mas cientificamente falando a gente não tem nada que se possa comprovar sequer a existência dele, né? Não estou dizendo que eu acredito que sim, nem que não, mas o que a gente tem é só a mitologia cristã, né? A história cristã. Que a gente vem numa outra parte. Quando a gente começa a falar de Natal, e vocês vão entender bem o que eu quero dizer agora, ele já é uma tradição mais antiga até do que o próprio cristianismo, né? Ele é uma tradição mais antiga, não? Mas ele bebe de uma fonte para se criar de uma tradição mais antiga do que o próprio cristianismo, que é o Yule. Exatamente. Né? O Natal pagão, se a gente pode colocar ele assim para se entender melhor, que se você vai pesquisar sobre o Yule, né? o ritual de Yule, que tudo aquilo que ele representa, você vê que as histórias acabam se encaixando muito no nascimento da criança, né? Passou todo aquele período do frio e nasce ali a criança. Eu não tenho tanto conhecimento, conheço um pouco, mas convido você a pesquisar também, né? Sai um pouco de ficar só dependendo da gente aqui, vai pesquisar também sobre o Yule e você vai ver que muita coisa encaixa da história do nascimento de Cristo com o ritual de Yule, que você vê que até a época, né? A época que é festejada, que é o solstício de inverno, né? Que é a mesma... Do hemisfério norte. Do hemisfério norte, isso é tudo baseado lá no hemisfério norte, onde
onde o paganismo era cultuado naquela época. E ali no solstício de inverno, onde iniciava, que era lá entre 21 a 25 de dezembro, por ali, né? Que iniciava esse ritual e onde eles tinham esse costume. E ali vários elementos que a gente tem no que a gente conhece de Natal hoje, vem de lá. Exatamente. Na verdade, acho que o Michael me chamou para fazer isso aqui porque a gente não rasga a seda para ninguém, nem para o paganismo, nem para o cristianismo, a gente fala a verdade nua e crua. E a grande verdade, doa quem doer, é que o cristianismo ele é uma tradição que se iniciou, na verdade, roubando aspectos de outras tradições, né? A sua origem foi exatamente essa, né? Ele juntou ali, mesclou diversos aspectos de outras religiões para unificar, né, e se tornar algo universal, né, que é o catolicismo. Que significa universal. Que significa universal. E dentro disso ele tirou vários aspectos do paganismo e ele bebeu muito dessa fonte, bebeu ali do ritual de Yule, que é esse ritual de passagem onde vários aspectos que a gente encontra no Natal hoje já existiam lá, como por exemplo dar presentes, né, ter a guirlanda na porta lá para abençoar, né, beijar embaixo da guirlanda. Tem a criança, que é o Deus nascido, que vai vir e a promessa de trazer uma vida melhor, um mundo novo, uma nova visão, né, para todos, né, várias coisas, né. E aí bebeu também, além disso, bebeu de outras tradições, como o próprio budismo, que tem lá a vinda de Siddhartha Gautama, já era anunciada como uma criança divina também, já era vista por reis magos, já era um fenômeno visto astronomicamente, né? Já tinha lá os presságios nos céus anunciando, e tem vários outros aspectos. E no Natal ele tirou basicamente tudo do paganismo, né? Sim. Parte. Até era muito comum isso, até para localizar quem não tem esse conhecimento, era muito comum até em questões que a grande população era pagã. Então, quando você quer converter uma população que já tem os seus ritos, né, que já tem os seus costumes, os seus festivais, você começa a transformar aquilo que eles já fazem para dentro dentro da cultura cristã, dentro do mundo deles ali, transformando, adaptando uma coisa ou outra, né, colocando da sua forma, até para convidar novos adeptos, até para convidar para as pessoas se sentirem interessadas naquilo. E conforme vai passando o tempo, a cultura vai passando, tudo vai se modificando e aquilo vira uma verdade, como virou, né? Como se espalhou. Não, eu particularmente, isso é uma opinião minha, eu até acredito em Jesus, eu acredito na passagem dele como um grande Messias, como um grande mestre, como um grande avatar, mas eu não creio, até por todos os estudos, por muita coisa que a gente pesquisa e vê, eu não acredito que foi da forma como é contada na Bíblia. Isso é uma coisa minha e se você acredita, tudo bem, né? A gente respeita e essa é a grande como você também pode respeitar a minha opinião. Mas é dessa forma que a gente vê, pelo menos aqui é o que eu vejo. Né? É importante a gente sempre entender o seguinte, que crenças é um negócio muito profundo e é muito difícil de ser trabalhado, né? Não importa a época da humanidade que você esteja, você sempre vai ter crenças que vai ser muito difícil de mudar. E se as suas crenças, seus costumes, a sua idolatria, seus deuses, sua religião é uma, e aí chega uma outra população, uma outra civilização e quer impor algo para você, é certo que vai haver conflitos. É muito mais fácil você morrer, a sua família morrer, os seus próximos ali morrerem em nome daquela causa que vocês acreditam, do que vocês simplesmente mudarem de opinião e começar a idolatrar aquilo que quem vem de fora, o estrangeiro, te impõe, né? Isso é um fato, não tem discussão. Então, o cristianismo, o catolicismo, se utilizou muito disso, né? Eles pegaram aspectos das outras religiões para quê? Justamente para converter esses povos de uma maneira mais pacífica, né? Você coloca ali, agrega situações que eles acreditam e aí começa a fazer familiaridade, né? Começa a ser familiar a sua religião para eles e aí é mais fácil de caminhar, né? Vai no sincretismo. E daí une e vira uma coisa só. Junto. Quanto a Jesus, eu acredito de uma maneira bem parecida do Michael, né? Acredito que foi um ser humano, né? Como hoje em dia eu não vejo ninguém transformando água em vinho, eu queria conhecer essa pessoa porque eu gosto muito de vinho, mas não vejo e eu não acredito que ele conseguia fazer algumas coisas que dizem que ele fez, não. Mas acredito na grandeza dele. Sim, era um mestre, um grande mestre,
que ensinou muita coisa. E o que a gente quer também trazer com isso? Porque o que foi construído sobre essa importância do Natal, né? Porque a gente ainda vai chegar na parte comercial, mas o que foi construído Natal é época que você tem que perdoar tudo por causa disso, daquilo, e você se obriga muito a estar, às vezes, com quem você não quer estar, a se forçar naquilo que você não quer, né? É uma época de total hipocrisia, onde você vai lá, tá com aquela família, você não quer, mas você tá lá, né? O terapeuta baixa, né? Ele vem sempre, ele vem. Não, mas é verdade. O Natal, ele se tornou um símbolo, né? Um símbolo de fraternidade, um símbolo que fica feio para quem não segue aquilo, né? Você fica como ovelha negra da família se você não se sujeita à tradição. E como eu digo, a tradição foi feita para ser quebrada, né? Sim. Tradição zero. É importante ouvir muito o que quer. É ver que aquilo era uma ideia mais antiga, né? E a gente começa a mostrar que aquilo foi muito adaptada até chegar hoje. Não que você não vai comemorar o Natal. Eu gosto de comemorar o Natal, gosto de me reunir, gosto de comer, gosto de fazer como qualquer um, trocar presente, eu gosto. Mas não alinhado naquela ideia, só simplesmente que construir e você está obrigado a estar lá. Porque ele hoje a gente sabe que é uma data muito comercial. Quando você está nesse sentido de que você se vê obrigado a estar lá, de que você se vê obrigado a seguir essa tradição, perceba que na verdade você está sendo hipócrita, sua família está sendo hipócrita, estão sendo todos hipócritas, porque virou tudo uma grande falsidade, né? Aquele espírito que você acredita que você está seguindo, na verdade é uma grande mentira, né? Vocês estão todos se enganando, né? Seguindo agora a sua onda terapêutica. Mas, em contrapartida, hoje em dia a gente tem algo muito melhor do que essa tradição, né? A tradição capitalista. A tradição do vermelhinho, do cara que desce pela chaminé e deixa os presentes lá. Isso sim é a parte boa do Natal. Essa é a maravilha do espírito natalino. Não, brincadeira à parte, né? É um comércio hoje em dia que até bebe da fonte do que era o Yule, de trocar presentes, sim. Né? De dar ali a coisa que você quer. Mas, gente, é para movimentar uma economia. É só você ligar um jornal no fim do ano, agora nessa época, e você vê o comparativo de como era o ano passado, de como o comércio estava, de como a economia move. E não é ruim, a gente vive dessa forma. Só que a gente entra numa loucura que o Natal tem que perdoar tudo, sendo que não, é uma festa como qualquer outra, né? É uma comemoração como qualquer outra. Brincadeiras à parte agora, obviamente que você vendo a evolução da humanidade, a evolução da civilização, você vê claramente que as religiões elas estão sendo menos importantes do que elas eram antes, hoje em dia, né? As pessoas estão mais voltadas para si, né? E mais voltadas pela globalização para o capital, sim, por conta da globalização mesmo, né? Que a gente precisa movimentar a economia, movimentar essas energias, fazer acontecer nas nossas vidas, né? Prosperar em todos os âmbitos é um objetivo comum do ser humano. E a tradição ela foi se moldando a isso, ao que é hoje em dia. E como tudo na vida. E isso é bom, realmente, como o Michael falou, é gostoso, né? Você vai lá, às vezes você tem a parte hipócrita, tem a parte chata, mas também tem a parte daquelas pessoas que você não consegue ver o ano inteiro e aquele momento são pessoas que você gosta e aquele é o momento de você conseguir encontrar com essas pessoas muitas vezes, por conta do dia a dia agitado não dá, e ali você consegue, né, um encontro, festejar junto e finalizar o ano bem, né, que é o que eu acho que é o mais importante, né. E não se forçar, né? Estar com quem você quer, não é tem que estar com a família, para com isso. Vai com seus amigos, vai ou sozinho, sei lá, faz o que você quer, sabe? É um momento de comemoração bacana, mas veja o que você sente aí de realizar aquilo. Não se coloque em obrigação nenhuma de estar lá. Essa é uma das mensagens que eu quero passar aqui para vocês, o Mike também, né? Você seguir a mensagem que eu quero passar para vocês. É seguir o coração, sabe? É ver que tem uma história por trás. E nem é bem aquela que a gente acredita que passa. Então, segue seu coração para estar nesse momento. E também, como o Michael falou mais no começo do vídeo,
É interessante se vocês pesquisarem mais a fundo, procurarem saber, conhecer mais até do que o que a gente está falando aqui, porque até o que a gente fala é algo superficial, a gente tem um tempo limitado de estar aqui. Mas por que é importante? Porque quanto mais você conhece a sua história, mais você conhece a si mesmo, né? Você entende o porquê você está se sujeitando a certas situações, você entende de onde você veio e consegue ter um parâmetro melhor de para onde você vai. Eu acho que essa é a minha mensagem. Nossa, filósofo. Mas é verdade, né? Porque a gente entra tanto, a gente acredita e não sabe nem por que está acreditando. Né? Aquela questão de crenças. A gente vai só pegando e somos herdeiros da cultura e a gente vai repassando essa cultura e vai, só que a gente não começa a olhar onde isso tudo iniciou. A gente não começa a ir lá onde a cultura nasce, ou aquela história nasce, ou aquele mito nasce, e a gente acaba só repetindo tudo aquilo e acreditando e sofrendo ou vivendo bem, mas não volta para o entendimento real. E acho que é isso, né? É isso. Minha parte eu já finalizei bem daquele jeito. Fica quieto que agora você matou ali a pau. Um Feliz Natal para todo mundo. Feliz Natal. Né? E que todo mundo passe bem essa data, mas não ficando na loucura que ela possa representar. Até mais, gente. Até a próxima.